mais uma vez estudar a palavra de Deus, adorar ao Senhor nesta manhã. E nós vamos iniciar cantando o hino de número 5 da nossa harpa cristã. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vim voltar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vim voltar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Espírito divino do Pai, a provissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vim voltar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Para nós é motivo de muita alegria. Vamos orar a Deus nesta manhã, irmãos, para iniciar o santo nome, Senhor. Abençoa todos, ó Pai, os que estão em casa, os que estão aqui no santuário do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, nos ensinar nesta manhã, Senhor, essa bendita e gloriosa palavra, meu Deus. Para nós é um privilégio muito grande, meu Pai, poder conhecer a palavra do Senhor, meu Deus, a palavra de vida eterna que nos alimenta, que nos sacia, que nos guia, que nos direciona, meu Deus, para o teu reino. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo para os irmãos. Amém. Para os que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Sou o pastor Vandeci, nós estamos aqui iniciando o segundo trimestre de 2021, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós iniciamos esse trimestre, mais uma vez, com alegria e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. Essa nova lição, a qual nós estudaremos, nós sabemos que neste ano a Assembleia de Deus em todo o Brasil está celebrando 110 anos de existência, e para marcar essa história, conforme nós vimos no trimestre passado, a Convenção Geral, com a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, lançaram a campanha Promessas. E essa campanha, ela vem mobilizando as igrejas em todo o Brasil e o mundo, priorizando essa campanha em busca de batismo com o Espírito Santo, nos dons espirituais e também a leitura da palavra de Deus. Amém? Porque nós cremos que ainda há na igreja a manifestação sobrenatural do poder de Deus. Amém? E nisso nós cremos, nesse avivamento que é registrado ao longo da história. E nós cremos que não é diferente na nossa igreja e também
no meio pentecostal. Amém? Por ocasião disso e por causa disso, né, esta religião ela foi reeditada em comemoração aos 110 anos da Assembleia de Deus do Brasil, e isso faz com que nós nos estimulemos a ler e a estudar acerca da atuação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, amém? Então, nós vamos priorizar mais uma vez nesse segundo trimestre esse mover do Espírito, falar sobre os dons espirituais, os dons ministeriais, dons de serviço, como eles são, quem são eles, como identificá-los. Todo esse trimestre nós estaremos para a honra e a glória do nome do Senhor, vendo e também entendendo que nós estamos recebendo esta dádiva do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, que esse trimestre possa ser uma bênção. Vocês que estão nos acompanhando, a Igreja de São Marcos, todo o Brasil, nós estamos, né, estudando a lição que tem um título com o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. São esta lição aqui, que os irmãos aí possam ver. É uma lição reeditada, amém? E nós cremos que ele vai ser uma bênção para as nossas vidas e também vai ser uma bênção para a Igreja do Senhor, amém? A lição de número 1, ela é uma lição em que nós vamos falar sobre e deu dons aos homens, tá? É uma lição talvez introdutória que nós iremos tratar durante todo o trimestre, mas nós cremos que Deus ele tem operado maravilhas nas nossas vidas. Agradecemos a Deus pela vida do Elinaldo Renovato, pastor, comentarista dessa lição, a qual foi editada, que Deus possa abençoar a igreja e o ministério em nome de Deus. A lição de número 1, 4 de abril de 2021, tem como texto áureo em Efésios capítulo 4, versículo de número 8, que diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Verdade prática, os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Amém? Nós temos a leitura diária, a qual nós estudamos durante a semana, que iniciou-se na segunda-feira falando sobre o livro de Coríntios, capítulo 12, onde há a diversidade de dons, e encerrou-se no sábado em Efésios, capítulo 4, versículo 12, falando sobre os dons são para aperfeiçoar os santos. Leitura bíblica em classe, eu gostaria que todos acompanhassem, principalmente os que estão em casa, os que vão assistir depois esta live em referência à lição de número 1. Os dois textos bíblicos, o primeiro, Romanos, capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 8, depois 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo de número 7. Romanos, capítulo 12, versículo de número 3, diz assim: porque pela graça que é me dada, digo a cada um de entre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que tenha diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, que seja ela segundo a medida da fé. E se é de ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 4 ao verso 7, diz assim: ora, há diversidade de dons,
mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém? Glória a Deus. Baseado nessa leitura no textual, esse tema, os dons espirituais e ministeriais, é um tema extremamente relevante para os nossos dias de hoje. Então, nós temos como objetivo geral passar aqui para os irmãos e afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. Amém? Então, os dons espirituais, eles são atuais no nosso meio, eles são bíblicos, e aqui nós, através dos comentaristas aqui presentes, amém? Cooperador, irmão Vanderlei, paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Bom dia, seja bem-vindo. Nosso pastor regional, pastor Jorge Luiz Teodoro, Deus abençoe, mais uma vez conosco, e o cooperador, irmão Leonardo, que são os comentaristas de hoje, estará analisando os dons de serviços ministeriais e espirituais, amém? E assim nós informaremos a igreja acerca de Coríntios, que era uma igreja problemática na administração dos dons, amém? Todas as dádivas, tudo nós vamos ver que isso é concedida pelo Espírito Santo de Deus para propósito de edificação da igreja. Então, nós aqui iniciaremos esse comentário, nós já abrimos para que todos possam estar comentando, acrescentando a esse estudo, a esse texto. Nós iniciaremos com o nosso pastor Jorge Luiz Teodoro, que estará iniciando aí o comentário desta lição, que tem como ponto central os dons são atuais e bíblicos. Amém? Pastor Jorge, dá uma vontade, Deus abençoe. Bom dia, irmãos, paz do Senhor. Obrigado, pastor Vandercy, pela oportunidade de iniciar essa escola que tange ao comentário. Meus irmãos, essa lição, eu penso o seguinte, que sempre a primeira lição, geralmente os comentaristas fazem isso, a base, a estrutura do trimestre está baseada nessa lição aqui. E eu digo mais, na minha forma de entender, todo trimestre, eu estive olhando aqui, veremos lições sobre, ele vai detalhar os dons de serviço, dons espirituais, dons ministeriais. São textos que Deus usou a vida do apóstolo Paulo para deixar para a igreja, no livro de Coríntios, no livro de Romanos, no livro de Efésios. E o comentarista vai detalhar isso aqui ao longo do trimestre. Mas no início, a primeira lição que é hoje, a lição inicial, eu entendo que ele tá traçando aqui as bases do trimestre. E eu penso que eu posso até restringir um pouco mais. O texto que dá base para todo o trimestre é exatamente o texto áureo. Efésios 4:8, que diz, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Algumas traduções trazem a palavra que levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Eu entendo que essa palavra ela está mais perto da ideia. Que veja bem, perdão, irmãos, o verbo dar quer dizer oferecer, presentear, ofertar. E o verbo conceder, que algumas traduções trazem, ele expande um pouco mais e eu acho que joga luz no raciocínio. Conceder quer dizer oferecer permissão, outorgar, agraciar. Eu peguei uma frase que eu achei sobre quando as câmaras estaduais, as câmaras municipais vão dar um título de honorário. No nosso caso aqui já houve alguns casos de pastores receberem título de cidadão honorário. Vem o seguinte, os indizeres: a Câmara de Vereadores de tal cidade concede o título de cidadão honorário a tal e tal pessoa. Conceder. Então,
a palavra conceder, ela está mais dentro daquilo que a ideia do apóstolo Paulo traz. Deixa eu ler o que eu escrevi aqui, irmãos, que a lição é muito rica e eu vou fazer o máximo para mim poder não tomar muito tempo, para os outros irmãos poderem falar. Ó, no texto de Efésios, o apóstolo Paulo está se referindo ao Salmo 68, verso 18. Irmãos, o apóstolo Paulo era um homem extremamente capaz, de uma cultura extraordinária e que estudava até então o que eles tinham, o Velho Testamento. E o Salmo 68 todo foi utilizado por Paulo, mas o verso 18 fala isso bem parecido com relação, levou o cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Está falando com uma linguagem um pouquinho diferente, mas você entende que Paulo bebeu nessa fonte para trazer esse raciocínio. O Salmo 68 é um hino de vitória composto por Davi para celebrar a conquista da cidade de Jerusalém pelos jebuseus, por Deus, e a triunfante ascensão de Deus no Monte Sião. Você vai achar isso em 2 Samuel, capítulo 6 e 7, 1 Crônicas 13. O apóstolo Paulo retrata, isso aqui é importantíssimo, o apóstolo Paulo retrata Cristo retornando de sua batalha na terra para a glória, depois de grande vitória no Calvário. Cristo levou o cativo o cativeiro mediante a sua crucificação e ressurreição, vencendo Satanás, vencendo a morte. Concedeu dons aos homens, capacitando-os pelo Espírito Santo para o reino de Deus. Então a ideia central da lição da revista toda está aqui. De onde que ele tirou isso? Ele tirou isso do Salmo 68. E a ideia é essa, que quando Jesus Cristo venceu a morte, venceu a cruz, ele abriu uma porta excelente para que nós pudéssemos estar com ele. Por quê? Porque ele venceu a morte e venceu Satanás. Irmão, Satanás é um inimigo derrotado. Por mais poderoso que ele seja, por mais que ele apronte, ele já sabe perfeitamente que o fim dele já está escrito, já está traçado. O texto quando o apóstolo fala que levou o cativo o cativeiro, levou cativo o quê? Qual cativeiro? Exatamente a morte, que é o último inimigo a ser vencido. Não esqueçam isso. O último inimigo a ser vencido é a morte, e venceu o inimigo das nossas almas, que é Satanás. E ao fazer isso, Jesus Cristo graciosamente concedeu à sua igreja, aos homens, dons, que são esses dons que nós vamos ver durante todo o trimestre. Outro ponto que eu quero frisar aqui, na introdução, o comentarista diz o seguinte, no final: além de auxiliar o corpo no exercício, o que ele está dizendo? Dos dons ministeriais, dons de serviço, dons espirituais, além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão. Sempre que eu ouvir essa menção, eu faço questão de frisar, perguntar o que é grande comissão. Todo crente tem que saber de qual é salteado. Grande comissão, irmãos, nada mais nada menos do que, eu até anotei, para não falar nas minhas palavras, é a ordem de Jesus dada para ir e fazer discípulos em todo o mundo. Essa é a grande comissão. Vá e prega o evangelho a toda criatura. É a grande comissão da igreja, do servo de Deus. Essa grande comissão não é dada só ao pastor Vandeci, nem ao pastor Jorge, nem ao irmão Vanderlei, nem ao irmão Leonardo. A nós e a igreja do Senhor que está em São Marcos, que está em Belo Horizonte, Minas Gerais e no mundo. É uma honra para nós pregar o evangelho. A Bíblia fala que os anjos queriam fazer isso e Deus não deixou. Separou para nós essa honra. Então, grande comissão, a grande comissão, não esqueçam, é quando Jesus Cristo, depois de morto, depois que ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, ele encontrou com seus discípulos e falou assim: ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Ok? Dito isso, eu quero apenas, para encerrar minhas palavras aqui, ao longo da lição, quando ele fala de dons ministeriais,
ele fala sobre palavra de sabedoria e palavra da sabedoria e palavra da ciência. Existe uma confusão com isso. As pessoas confundem, porque não é fácil mesmo. É complexo, a gente tem que estudar. Eu anotei aqui para me trazer uma informação fidedigna e de acordo com aquilo que mestres são unânimes em dizer. Palavra da sabedoria: poder sobrenatural para falar com entendimento divino, seja para falar sobre problemas difíceis na defesa da fé, resolução de conflitos e aconselhamento prático. Repetindo: poder sobrenatural para falar com entendimento divino, seja para falar sobre problemas difíceis na defesa da fé, resolução de conflitos e aconselhamento prático. Qual que é o exemplo clássico que você tem na Bíblia sobre palavra da sabedoria, irmãos? Estevão, né? Estevão demonstrou a palavra da sabedoria de tal maneira que seus adversários não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Atos 6:10. Texto clássico da palavra de Deus. Eles tiveram que matar Estevão, porque eles não tinham como debater com ele, tamanha a sabedoria que ele estava demonstrando, sabedoria divina. E o que é a palavra da ciência, irmãos? Também conhecido como palavra do conhecimento. Você vai achar algumas traduções que falam palavra do conhecimento. A palavra da ciência ou conhecimento é o poder de comunicar informação que foi divinamente revelada. Deus revela na hora. Eu já escutei assim: nossa, essa pregação foi pregação revelada. Já viu essa expressão? E é mesmo, tem horas que Deus usa o pastor Vandercy aqui, ou um outro irmão, vem aqui uma irmã, dá uma simples palavra, mas a palavra você vê que é uma palavra revelada. Pode se encaixar nisso aqui. Qual que é o exemplo que nós temos na Bíblia sobre palavra da ciência ou do conhecimento? Apóstolo Paulo, usado por Deus em duas situações. Em 1 Coríntios 15:51, ele usou a seguinte expressão: vos digo um mistério. Opa, é mistério. Não está escrito na palavra, não na Bíblia, diretamente, está escrito. Deus deu naquele momento. E o outro texto está em 1 Tessalonicenses 4:15. Dizemos, pois, isso pela palavra que ele recebeu, palavra revelada de Deus, palavra da ciência. Ele está falando com relação que nós, os vivos, não precederemos os mortos na ressurreição. Se Jesus voltar hoje, esse é o raciocínio aqui que Paulo traz em 1 Tessalonicenses. Se Jesus voltar hoje, na parte da tarde, apenas um exemplo. Nós que estivermos vivos, não vamos subir primeiro, não. Quem vai subir primeiro são os mortos. Onde é que ele tirou isso? Quem falou para ele isso? Ele afirmou que nós, os vivos, não precedemos os mortos. Os mortos vão ressuscitar, subir, concordar com o Senhor na glória, depois nós vamos subir. Se isso acontecer, né? Do jeito que a coisa está andando nesse mundo, está meio difícil. Porque se Jesus voltar agora, meu amigo, vai ficar muita gente para trás. Porque a situação não está fácil, não. Pastor, obrigado. Devolvo para o Senhor a palavra. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Jorge. Amém. O pastor está com liberdade a qualquer momento para interpretar ou acrescentar algo dentro dessa lição. Amém? Mas eu fico aqui maravilhado, né? E fica todo mundo com vontade de falar, todo mundo com vontade de viver isso. E eu fico grato a Deus por nós sermos pentecostais, por nós acreditarmos que os dons espirituais, eles são atuais na igreja hoje, eles são manifestos nas nossas vidas de forma clara, conforme o pastor foi falando ali. Eu fui lembrando, pastor, que realmente para a igreja os dons espirituais. A gente vê que nós estamos introduzidos dentro de um plano salvífico de Cristo. E eu vejo, baseado no comentário, na lição, que Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele nos deu isso porque ele entende e vê que isso é
necessária para a igreja, extremamente necessário que os dons se manifestem na igreja. Como se fossem armas, estratégias, ações, para que a gente pudesse sobreviver em meio à realidade em que nós vivemos. Para os irmãos terem ideia, se nós que somos líderes, algum pastor uma vez me falou, eu acho que o pastor Jorge vai concordar com isso, dentro de muitos dons em que nós temos que ter discernimento. Se nós não tivermos discernimento para nós estar à frente de um trabalho hoje, se nós tivermos, nós temos que buscar. Então, dentro desse plano de salvífico, pastor, e Deus deixou acessível a todos os homens, nós sabemos, né, Leonardo e Mondelei, que antes eram os reis, né, sacerdotes, eram otorgados, era concedidos a ele essas ações, que eram transmitidas ao povo, né, antiga aliança, na nova, conforme o pastor falou, está acessível a todos os irmãos. Isso é uma bênção para as nossas vidas e para a atualidade, amém? Então, eu sou grato a Deus por isso, por Ele conceder isso a nós, e nós entendermos que o Espírito Santo é que concede isso à igreja, né? E nós vimos na pessoa de Paulo, né, uma pessoa que ele bem fala isso, principalmente para a igreja de Coríntios, amém? Então nós vamos ouvir aqui o cooperador irmão Leonardo e também... Pastor, deixa eu só falar deixa eu só fazer uma retificação aqui, irmãos, um ato falho meu. Eu penso uma coisa e falei outra. Eu falei sobre o dom da sabedoria, palavra da ciência ou conhecimento. Eu falei que são dons ministeriais, não, são dons espirituais. Eu troquei, pensei uma coisa e falei outra. Então, palavra da sabedoria e palavra da ciência são dons espirituais. Sim, conforme nós comunicamos, né, pastor? É bom que os irmãos acompanhem toda a lição. Essa lição de hoje ela é introdutória. Todos esses dons e também essas ações nós vamos aprofundando a cada domingo. E de forma didática, né, Léo? Foi dividido, né, pastor, conforme o senhor falou, de forma didática, para facilitar o entendimento, que são dons ministeriais, os dons de serviço e os espirituais, a qual os irmãos possuem esse dom e também sabem. O certo eu já deixo aqui para o Léo já fazer esse comentário, logo após o irmão Vanderlei, que a nossa igreja é uma bênção nesse aspecto, pastor. Por quê? Porque muitos dons ou vocação eu descobri trabalhando na igreja. Então, muitos dons e vocação, eles são desenvolvidos quando há um trabalho, quando há dada a oportunidade, a nossa igreja ela faz isso. É para que os dons e isso seja desenvolvido. Amém? Então, cooperador Leonardo. Amém, irmãos. Mais uma vez aí, nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Para nós, motivo de muita alegria, realmente, essa lição ela é muito profunda, né? Como o pastor Jorge disse, eu tenho o mesmo raciocínio, né? Da lição que ele comentou aí, a respeito, pelo que subindo ao alto, né? Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Nós sabemos que após a queda do homem, o homem ele separou-se de Deus. Então, o que nós recebemos após a morte de Jesus é algo extraordinário, né? Que muitos de nós, de fato, não temos o entendimento ainda, né? Muitos, pela falta mesmo de aproximar do Senhor, porque Ele está disposto a nos revelar. Mas aqui, irmãos, uma coisa que me chamou muita atenção nessa lição é o versículo 4 da leitura bíblica em classe, no capítulo 12 de Romanos, porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Os dons espirituais, queridos, é o extraordinário na vida da igreja. O único objetivo dos dons espirituais, o objetivo, o fundamento, é para crescimento do corpo de Cristo, né? Nós, porque muitas das vezes o que nós vemos aqui, entendemos na igreja
citada aqui na lição de hoje, que é a igreja de Coríntios, eles usaram os dons de forma errada, né? Usaram os dons para se autopromover, para dividir o corpo de Cristo. Então Paulo ele retrata, e nós vemos que, embora a nossa igreja seja uma igreja, não é uma menininha mais, é uma igreja de mais de 100 anos, né? A igreja brasileira, nós ainda vemos muito isso, né? Essas questões que as pessoas recebem um dom espiritual e usam ele de forma pessoal, como se fosse para si próprio, né, pastor Wandercy? Então nós vemos isso hoje, quando nós acessamos as mídias sociais, né? Parece que o dom ele é algo pessoal, mas não é. O dom é para manutenção, para crescimento da igreja, para proclamar essa grande comissão que o pastor disse nesse momento. Então, só para que os irmãos entendam aqui, quando ele fala de corpo, isso é muito forte. Se você for pensar na igreja de Cristo como um corpo. Por quê? Porque o corpo, queridos, todos os membros trabalham em prol do corpo, né? Nós temos a mão aqui, por exemplo, se tirar esse dedinho aqui, que a gente acha que é tão pequeno, faz uma falta tremenda, né? Por exemplo, já imaginou o corpo sem a visão? Sem ouvir? Né? Já pensou se amputar uma perna? Então, essa é a visão que nós temos que ter relacionada ao corpo. Por exemplo, as mãos, né? E os pés, a ligação. Quando você vai andando na rua que você toma um tropeção, o que ocorre? Automaticamente, as mãos vão na frente. Não é assim? Para quê? Para que o corpo não sofra nenhum tipo de detrimento. Então, a visão que Paulo passa de corpo é essa. Todos nós somos membros uns dos outros. Todos nós temos que ter cuidados uns com os outros. Agora, quando eu recebo um dom, né, igual o irmão falou que tem duas classes de dons aqui hoje, que é os dons ministeriais e os dons espirituais, né? Ministeriais e espirituais. Então, quer dizer, para que é isso? É para o Léo aparecer bonito lá nas redes sociais, autoprogramando? Não. Isso é para crescimento da igreja, isso é para que a igreja do Senhor seja edificada. É como uma construção, né? Tem o encarregado, tem o mestre de obra, tem o pedreiro, tem o ajudante, tem o marceneiro, tem o carpinteiro. Cada um deles com sua função e com sua ferramenta. Então, imagina um pedreiro trabalhando sem a colher, né? Tem como, Nilson? Tem como? Não tem como. Então, os dons são as ferramentas, vamos dizer assim, que o Espírito do Senhor usa para executar a obra. Não adianta o pedreiro querer fazer o que o carpinteiro faz, Wander. Não vai dar certo, né? Então, o pastor, o evangelista, né? O doutor, o apóstolo, né? O dom da palavra, o dom da sabedoria, igual o pastor explicou aqui, cada um tem uma função em um lugar diferente. Não adianta o pastor Wandercy querer ser como o pastor Jorge. Não vai funcionar, pastor Jorge. Por quê? Às vezes tem dons diferentes. A visão do reino é a mesma. Agora, a execução do serviço, o Espírito de Deus, o dom dele, né? Parecer com ele. Isso. Não funciona. Por quê? Porque tem essa comunicação. E também não adianta o pastor Jorge não querer comungar do mesmo dom do pastor Wandercy. Por quê? Porque aí o corpo acaba sofrendo. Às vezes o pastor Wandercy tem o dom da palavra da sabedoria, mas o pastor Jorge é um profeta,
Então os dois têm que comungar. Ah, não, ele tem o dom dele, eu tenho o meu. Ele vai fazer o dele, não vai funcionar. Por quê? É o corpo. A igreja de Coríntios não entendeu isso. Eles trabalhavam em prol de si mesmo. Uns diziam que era de Paulo, outros de Pedro, outros de Cristo. Mas no final, a soma da conta não fechava. Por quê? O reino de Deus não estava sendo promovido da maneira correta. Então, eu sou o menor aqui. Vamos pegar assim na visão humana, geralmente pensa assim. A pessoa que varre a igreja, para muitos é o menor. Mas para Deus, é um dom excelente. Você já pensou se nós chegássemos aqui de manhã e o irmão Antônio não tivesse abrido a igreja? Nós estávamos lá fora no sol. Olha só a importância. Olha a importância desse dom. É um dom. É um dom. Ah, mas não está descrito na Bíblia, Léo. Mas é um dom para serviço do corpo de Cristo, né? Então, eu quero deixar aqui esse comentário. É só para abrir ajudar a abrir a nossa curiosidade. Mas veja os dons nesse ângulo de corpo de Cristo, né? Que aí vai ser uma maravilha, porque aí nós não vamos usar os dons do Senhor para nos autopromover, mas para exercer um trabalho com amor, com fé, com dedicação, com paciência, com perseverança, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Eu agradeço aí, pastor Vandercy, pastor Jorge, irmão Vanderlei, pela oportunidade, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os comentários muito bem explanados aqui pelos comentaristas, pelos irmãos. E nós vimos dentro dos textos bíblicos, inclusive o texto áureo, essa divisão de dons. Léo chegou aqui um ponto muito importante, aonde próprio Paulo ele faz essa comparação. Todos os dons são importantes, né? São para manifestação da glória de Deus, para capacitar o povo de Deus, para promover o crescimento da igreja local. Sem isso a igreja não cresce. Os dons também, ele serve também para fortalecer, irmãos, nós como igreja, como corpo, tá? Esses membros que o Léo mencionou, um depende do outro, mas eles precisam estar sadios, né, pastor? E os dons fortalecem isso, tá? O Léo foi falando ali, eu lembrei que o médico falou que meu pai ia cortar só o dedão do pé. E o dedão do pé, ele atrapalha no andar, no correr de um jeito que vocês não têm ideia. O médico falou assim, você não vai conseguir equilibrar mais como antigamente cortando só o dedão. Infelizmente ele amputou a perna toda, e amputou a perna, a corrente sanguínea começou a dar alteração, porque o sangue não ia mais aonde ele era acostumado a ir, então ele começou a correr no corpo de forma diferente. Olha só para você ver como que esse posicionamento da igreja e como que Deus é perfeito nisso, que não há dom maior do que o outro. E necessariamente é bom afirmar isso. Quando eu comecei os estudos, pastor, do pré-batismo, eu fazendo pré-batismo, eu focava totalmente nos 9 dons, que só existiam esses 9 dons. Mas quando a gente vai ler na Bíblia, a gente vê que Paulo, igual outros, eles usavam ou citaram, principalmente em Coríntios, 9 dons, porque era a necessidade da igreja ouvir aquilo naquele momento, a igreja local. Que serve para nós hoje, igreja, sim ou não? Serve e muito, porque muitos erros que cometeram lá, ele escreveu para a igreja do Senhor, para nós não cometermos os mesmos erros que hoje. Vou deixar para o irmão Vanderlei aqui comentar uma parte, até um pouco, o irmão Vanderlei. O pastor Jorge pode o pastor Jorge também pode aqui entrar. O Léo entrou dentro desse posicionamento da igreja de Coríntios, que era uma igreja problemática, a gente sabe disso. Era uma igreja problemática quanto ao entendimento e também à administração dos dons. O comentarista colocou aqui, muito bem colocado, sobre os sensacionistas. Pessoas que defendem de forma errônea a ideia de que os dons eles se cessaram. A gente sabe que não é verdade? E também há um erro, irmão Vanderlei, que é cometido por nós,
entre aspas, né, pastor? Entre os pentecostais, que é uma realidade que eu já percebi isso, que as pessoas que têm dom têm uma tendência de superioridade acima das outras pessoas. Ou alguns dons tendem as pessoas a dar mais valor para alguns dons do que aos outros, principalmente a de profecias. E se a gente dá entendimento a isso, irmãos, eu já vi fila na casa de quem entregou profecias, e o pastor pregou 1 hora de palavra. O irmão foi lá e entregou profecia, na cadeia estava lotado de gente querendo ouvir profecia. E a palavra de Deus, nada. Então a gente tem que vigiar e equilibrar isso, e a pessoa entender biblicamente, e o profeta não deixar levar isso para si, e não angariar isso para meio financeiro, e nem se auto ser suficiente. Então eu deixo para o irmão Wanderlei fazer comentário disso aí, irmão Wanderlei, acerca, é lamentável isso, né? É verdade que isso acontece, e a igreja de Coríntios ocorria isso também. Queria que o irmão comentasse aí essa autossuficiência aí, a falta de humildade da igreja de Coríntios e da igreja de hoje, fazendo uma comparação. Amém? Amém. A paz do Senhor para todos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu agradeço a Deus todos os dias por esta revelação, que para você ser um crente, principalmente da Assembleia de Deus, você é chamado, escolhido por Deus. E o Senhor tem nos dado essa oportunidade de conviver há muitos e muitos anos nesta igreja, né? Não conheço outra, conheço, pela misericórdia de Deus, a Assembleia de Deus. E a Assembleia sempre valorizou esta lição que nós estamos tendo aqui, né? Os dons espirituais. Sempre procurou incentivar a busca dos dons. Nestes 110 anos, a igreja volta às raízes, até uma campanha para que os crentes sejam batizados com o Espírito Santo, que haja uma busca. E é muito importante essa convivência e essa experiência, porque é algo que não dá para passar assim. Claro que didaticamente a gente dá algumas diretrizes, como o apóstolo Paulo procurou, né, de forma didática, ensinar acerca dos dons. Mas é algo que cada crente deve buscar. E esta é um dos objetivos dessa lição, exatamente criar no crente um desejo de mergulhar nos dons espirituais. E o irmão Valeci falou, né, especialmente acerca do dom de profecia. Há um texto que diz: buscai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Principalmente. E é claro, é um assunto vasto, e nós vemos às vezes poucas pessoas ensinando acerca, porque realmente é complexo. Realmente é complexo, e o pastor Vanessa acabou de dizer, pessoas às vezes recebem o dom e se julgam superiores, mas é o contrário. Jesus disse: aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos. E nesta humildade é que vai o crente prosseguir. É um dom especial, o dom de profetizar, maravilhoso, especial. Mas exige, porque diz o texto, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se o crente já tem o dom, ou se aspira, ele tem que buscar de Deus uma fé tremenda. Porque muitas vezes ele pode ser usado por Deus para profetizar acerca de algo, mas que ninguém está vendo, nem ele vê. E se ele não tiver fé, até ele duvida do que Deus falou.
é algo muito sublime, algo maravilhoso. E a palavra de Deus, aleluias, ela nos dá exemplo em Atos dos Apóstolos, que é exatamente a trajetória da igreja primitiva. Nós vemos ali vários personagens que aparecem na Bíblia, e aparece, aleluias, ali um personagem muito importante, e o irmão Ágabo. Ele aparece exatamente em Atos 15, 32, depois você pode ler. Se você aspira a esse dom, você vai ver a trajetória desse nosso irmão. Diz que era um profeta, e ele profetizou em Atos 15 que haveria uma grande fome sobre a terra. E é importante, nós estamos falando aqui que os dons estão a serviço da igreja. O dom não é para o engrandecimento da pessoa, mas para servir a igreja. Os irmãos ouviram aquela profecia através de Ágabo, e diz que haveria uma grande fome, e a qual se cumpriu no tempo do imperador Cláudio César. Então os irmãos que estavam naquela cidade, que era Antioquia, procuraram então fazer uma campanha e levar socorro para os irmãos da Judéia. Isso é muito importante. Como hoje as pessoas estão se movimentando, e fazendo campanha, às vezes pessoas nós nem conhecemos, não são cristãs, mas estão vendo a necessidade do Brasil, a fome está muito grande, e estão fazendo campanhas. Assim fez a igreja do Senhor. Mas é importante que esse nosso irmão não recebeu nenhuma honraria por isso, Ele continuou sendo aquele mesmo crente. Anos mais tarde, o apóstolo Paulo, nessa época, era apenas um discípulo, estava começando ainda. Depois Paulo passou por várias situações, foi apredejado, esteve no abismo, desceu da muralha por um cesto para escapar da perseguição. E chegou um momento que Deus colocou no coração de Paulo um desejo de ir para Jerusalém. Mas ele não iria para passear, não era uma viagem turística, não. Ele ia ser preso lá. E onde ele passava, Deus usava algum profeta para dizer para ele que ele seria preso. Mas ele continuava cada vez mais. É importante, irmãos, que a nossa condição de estar pronto para receber do Senhor a palavra, porque nós devemos buscar realmente algo do Senhor, que só o Senhor pode nos dar, porque por muito menos nós paramos às vezes de fazer a obra do Senhor. Se ouvimos uma notícia no rádio, olha, subiu a pandemia, aumentou o nível, nós já arriamos. Mas Paulo, em cada cidade que passava, ouvia a notícia de que ele seria preso. E quando ele já estava no final da sua caminhada em rumo a Jerusalém, você vai ver lá em Atos, não vou ler para não tomar tempo, mas em Atos, já no capítulo 21, Paulo estava reunido com uma igreja, muitos irmãos, e lá apareceu o mesmo profeta, Ágabo, no meio dos irmãos. E enquanto Paulo, que já era um grande servo de Deus, um homem de grande prestígio, estava ali, o profeta tomou a cinta de Paulo, amarrou as mãos e os pés do profeta e falou assim: assim entregarão os judeus, aos romanos, o homem de quem é esta cinta. É interessante que o profeta ali usou um audiovisual, já fez ali uma encenação para que a igreja tomasse realmente um impacto daquela profecia. Mas, e o mais importante, irmão, é que eu disse no início, nós devemos estar estruturados, preparados para receber do Senhor, como disse Jó:
receberíamos do Senhor o bem e não o mal. Então Paulo estava preparado. Ele disse: eu estou pronto, não só a ser entregue nas mãos dos deuses, mas até morrer por causa do Evangelho. Que Deus nos dê esta condição, irmãos, e que nós possamos buscar esses dons. Hoje é apenas o início, né? Mas durante o trimestre nós vamos falar mais, vamos ouvir mais, e o meu desejo é que Deus venha fazer nascer em nosso coração esta chama, porque foi assim que a igreja do Senhor começou. Os irmãos que trouxeram o Evangelho, eles vieram por revelação, não foram enviados por homem algum, mas o próprio Deus revelou a eles o local, a maneira, providenciou tudo. Eles não tinham recurso, o recurso chegou e eles chegaram aqui em Belém do Pará em 1910. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Muito bem explicado aí também, comentado do nosso cooperador irmão Wanderley. Amém? Não existe dom mais importante que o outro. Todos vêm diretamente de Deus e são úteis para a edificação do corpo de Cristo. Amém, igreja? Nós fazemos uma pergunta aqui para a igreja, não é verdade? Até mesmo para despertar essa questão que nós comentamos em todas as lições. Quantos likes talvez Jesus ele merecesse, ou o Espírito Santo, quanto ele mereceria hoje? Quantos likes? Que a gente pergunta isso aqui, chama a atenção dos jovens que estão nos acompanhando nas redes sociais, Pastor Jorge. A gente sabe, a palavra grega, carisma, que vem, a tradução para graça, conforme os comentaristas colocaram. Os dons espirituais, muitas das vezes a gente assimila essa graça, que é algo que nós merecemos, mas nós não merecemos. Os dons espirituais realmente são dádiva e dão continuidade a um plano salvífico de Cristo nas nossas vidas. Então, eu vejo que a grande parte que acontece na igreja, e as bênçãos e esses momentos que acontecem, a honra, a glória, o louvor e a majestade, ele tem que ser dada a Deus. A honra, a glória, o louvor tem que ser dada a Deus. Por que eu estou falando isso? Para que os irmãos possam entender. Nós vimos frequentemente, Pastor Jorge, na nossa igreja, ou de muitas, amém? Muitas pessoas que são enganadas com a ideia de, às vezes, acaba um culto e nós falamos assim: como que essa pessoa é abençoada? Olha só como que essa pessoa é usada, olha como essa pessoa prega. E às vezes acaba o culto, eles rodeiam a pessoa, enche ela, né, de beijo, abraço, de oferta, de tudo. E às vezes chegam nas redes sociais, ali os likes dela, as pessoas que são inscritas no canal dela, sobem e mencionam como que a pessoa foi usada, como que a pessoa recebeu. Deus usou ele em 2, 3 dons num culto, já viu, pastor? Até mais, Deus usar uma pessoa com 2, 3 dons em um culto. E aí, o que isso acontece? As pessoas autodeduzem que aquela pessoa, ela foi ou é uma pessoa abençoada e aprovada por Deus em tudo que ela faz. E muitas das vezes ela transmite isso com unção. E a gente sabe que não há garantia disso, que a pessoa até porque eu já vi pessoas sendo usadas com dons espirituais na igreja e depois lá fora ela fazendo coisas terríveis, logo depois de ser usado por Deus. Ou seja, baseado nesse comentário, nós entendemos e mencionamos, o comentarista até deixou escrito na lição, quando Apolo chegou em Éfeso, Apolo muito eloquente, falava muito bem, e por sinal, aquelas pessoas
que tinha algo para dar, era espiritual, mas chegou um ponto que Priscila e Áquila percebeu, pessoas de Deus falaram, falta algo neles. Falta algo neles. Na verdade, o que elas fizeram? Levaram ele para casa para participar de uma refeição e ali posicionou, explicou para eles qual é a vontade de Deus, qual é o caminho exato que ele deveria percorrer diante dos dons que ele tinha. Ou seja, o que nós percebemos e vemos a respeito dos dons espirituais é o que Paulo queria explicar para a igreja, para que eles pudessem seguir e fazer isso tudo dentro da vontade de Deus. O certo é que os dons espirituais, ele apresenta para nós vários recursos para nós servirmos a Deus. Amém? Nós cremos que ele não cessou e nós cremos que à medida em que nós formos lendo, nós vamos ver que é necessário para a igreja e toda a honra, toda a glória é dada para Deus. E todos os dons são importantes. Amém? Que cada um busque a vocação ministerial e cada um busque aquilo que Deus deu de melhor para você executar em favor da obra, da continuidade do plano salvífico de Deus e também em favor do serviço eclesiástico, do serviçal, do ministério. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Nós vamos encerrar esse culto, essa escola bíblica dominical. Quero desde já agradecer aqui o cantor Wander Moreira, amém? Mais uma vez aqui nos apoiando. O irmão Sérgio, a irmã Heloísa, os demais diáconos e obreiros da igreja, e todos que estão nos acompanhando ou irão nos acompanhar, que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos agora, antes de nós orarmos e darmos a bênção apostólica, eu gostaria aqui que os irmãos fizessem a sua consideração final, aí se for possível em 1 minuto, amém? Para que nós possamos encerrar a Escola Bíblica Dominical. Começando aqui do nosso pastor Jorge, amém? Depois aqui o cooperador irmão Leonardo, e assim nós estaremos terminando a Escola Bíblica Dominical. Que pena, né, irmãos? Lições abençoadas, onde nós vimos multiforma da graça de Deus, que é indispensável para nós nos dias de hoje. Amém? Pastor Jorge, as considerações finais, desde já, obrigado aí pela participação. Eu que agradeço, pastor. Rapidamente aqui, irmãos, no segundo tópico da lição, no subtópico, segundo tópico, os dons de serviços espirituais e ministeriais, e no tópico 2 desse segundo tópico, número 2, conhecendo os dons espirituais. No final, o mentorista fala o seguinte aqui, olha, se há distorções nessa esfera, essas acontecem porque algumas igrejas não ensinam de forma correta a Bíblia, o que a Bíblia diz. Tem distorção demais com relação aos dons espirituais. E eu acho difícil na Igreja Assembleia de Deus ensinar errado isso. Porque a gente tem escola dominical todo domingo, tem curso de doutrina. Estou dizendo que não pode até ter um deslize ou outro, mas a nossa igreja, felizmente, por misericórdia de Deus, é uma igreja bíblica. E ele diz mais, que o surgimento do fanatismo religioso é por causa disso, da corrupção da doutrina, dos movimentos estranhos e de muitas heresias, porque é ensinado de forma errada. E para terminar aqui, pastor, eu vou ter que fechar a lição aqui, passar para o irmão fazer um encerramento, e depois os irmãos fazerem uma consideração final. Tem alguns textos na Bíblia, irmãos, que são textos polêmicos. E eu aprendi ao longo dos meus 63 anos a quando alguém falasse uma coisa que eu achasse diferente, eu não criar uma barreira. Não aceito. Pera aí só. Vai para a Bíblia, vai examinar, vai estudar. Veracidade. Ué. O irmão ele falou algo aqui que ele falou perfeito, mas eu acho que tem mais uma parte. Dom de profecia não é só esse. Eis meu servo, não é só isso não tem mais do que isso. Esse é o dom da profecia clássico. E eu já recebi profecia no púlpito.
Sentado do púlpito, o irmão levantou, vai acontecer isso, e na semana aconteceu. Mas também, quando um irmão vem aqui, um pastor vem da China para cá e prega a palavra, ele nunca me viu, não viu ninguém, e fala exatamente o que você está vivendo. Isso é profecia, irmãos. Profecia. Então, o dom de profecia, ele é complexo, não é só essa. Deus usa a pessoa em mistério, depois vem outro. Paulo ainda fala que é bom que tenha, é necessário que tenha alguém que interprete, né? Porque senão ninguém não vai entender nada. É língua estranha. Mas quando o pastor Vandeci prega a palavra, vai para os Estados Unidos. Amém, pastor? O senhor, a esposa e os meninos. Glória a Deus. Vai passar lá uns 2 meses lá. Orlando, Miami. Então o senhor vai pregar lá. Deus usa o senhor, toma o senhor de um poder, de uma graça. Ninguém te conhece. O senhor não conhece ninguém. O senhor vai falar exatamente o que uma pessoa passou pela madrugada. Luta em casa, briga com o filho, briga com o vizinho. O senhor vai ser usado por Deus. Isso é profecia, gente. O dom de profecia é um dom complexo. Não? Então, mas a gente vai ter tempo para poder ver isso aí com mais detalhamento. Obrigado, Obrigado, pastor, pelo comentário. Leonardo. Amém, irmãos. Só agradecer aos irmãos pela paciência de nos ouvir, né? Mas só para reforçar assim, meus irmãos, tenha sempre em mente, irmãos, né? Esse cuidado que a Bíblia expressa para nós ter uns com os outros, né? Vamos ter esse cuidado uns com os outros, irmãos. Não querer atropelar um ao outro, né? A ovelha tem que ouvir o pastor, né? Os mais novos têm que aprender com os mais velhos. Isso é um dom também, né? Então, tudo isso faz parte, irmãos, do crescimento do corpo de Cristo. Hoje nós temos visto muitas pessoas errando porque elas querem auto-pastorearem, né? A maior ferida que nós vemos hoje nos nossos dias são as pessoas se autopastoreando. Então a pessoa, ela tem um dom, ela já acha que ela não precisa de pastor mais. Ela é o pastor. E não é isso, né? Isso é muito sério, essa lição ela é profunda demais. Eu fui lendo ela e pensei, meu Deus, não dá tempo de falar sobre todos os assuntos. É muita coisa. Porque hoje nós vemos isso claramente. Pessoas que antes eram uma bênção e hoje está praticamente aí, né? Distante do caminho, porque não soube lidar com o dom, não soube lidar aquilo que era para ser uma bênção, né? Ela se autoprogramou e perdeu a bênção muitas das vezes, né? Soberba, vaidade, né? Então, irmãos, vamos ter cuidado, vamos vigiar, amém? Verdade. Deus abençoe, em nome de Derlei, Jesus. consideração final, nós encerramos. Amém. Eu endosso as palavras do pastor, as palavras do irmão Leonardo. Realmente vivemos dias difíceis. Então, eu faço um convite a você que está nos ouvindo, que não perca essa lição, na próxima lição, que nós possamos continuar unidos, embora distantes, mas unidos para aprender mais. A Bíblia é algo maravilhoso e os dons espirituais são algo muito além do que nós possamos pensar. É um oceano e de um lado nós temos aqueles que dizem que isso foi só para o princípio, porque não querem ter problemas, não querem ensinar, não querem orar muito, não querem pesquisar, não querem buscar. Exatamente, o pastor me disse que não querem buscar. Então se torna mais fácil aquele evangelho intelectual, apenas um modo didático, e não é isso. O evangelho é dinâmico, a igreja é um corpo, já foi dito aqui, é um corpo vivo, e tudo que é vivo cresce, e o crescimento às vezes dói também, há atrito, há conflito, mas tudo para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pastor, na oração final que você vai fazer, por favor, inclua na oração um filho do irmão Paulo, o jovem Alessandro, que está no hospital do Ar Menezes, está entubado. Orar por ele
Gente que é pai sabe quando nossos filhos não são caros. A dor que é essa ter um filho acamado, doente, com problema. Ele conversou comigo hoje, irmão Antônio me lembrou aqui, ele chama Alessandro. E orar, pastor, pelas famílias de 2 irmãos que faleceram na regional de Barreiro. A regional está arrasada. O pastor lá assumiu há pouco tempo, é o pastor Paulo César Rocha, que era da Pampulha, foi para lá. E o pastor Antônio de Paulo foi para o Eldorado, fizeram uma troca. E o pastor que era do Eldorado, o pastor Laércio, foi para Pampulha. Morreu ontem uma irmã do ciclo de oração, ela tinha 59 anos, ontem, sábado. E hoje, pela madrugada, morreu o pastor Ismael, muito conhecido no campo de Belo Horizonte, muito querido, testemunho extraordinário de um servo de Deus, batalhador. Morreu jovem, na minha forma de entender, morreu com 56 anos. Ele teve um problema com a Covid e, pelo que eu entendi, os rins pararam. Aí fica difícil, irmãos. Nós temos órgãos vitais no corpo, né? Coração, pulmão, rins e fígado. Se esses órgãos vitais estiverem tranquilos, fortes, quando um baquear, o outro segura. Mas o pulmão dele foi atacado pela Covid. O pulmão está perto do coração, o pulmão oprimiu o coração. E os rins pararam, aí ficou difícil a luta. E a família sofreu muito. E pelas redes sociais, a gente tem um grupo de pastores e da diretoria, a gente via a tristeza do pastor Paulo César Rocha. Você fala, ai meu Deus, é muita tristeza para uma regional só. Então vamos orar por eles, vamos chorar com os que choram, né? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja. Em nome de Jesus, nós estaremos orando e encerrando essa escola bíblica dominical. Estaremos orando também para vocês, internautas, que estão nos acompanhando no Instagram, no Facebook, ou que irá nos acompanhar posteriormente. Nós estaremos orando também por sua família. Que Deus abençoe a todos. Amém. Doutor Wander Moreira, mais uma vez, amém. Foi professor muitos anos aqui da Escola Bíblica Dominical de São Marcos. Deus abençoe mais uma vez por esta presença. Amém. Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, meu Deus, maravilhosa que o Senhor nos concedeu, de nós estarmos aqui, meu Pai, crescendo em graça, crescendo em conhecimento, meu Pai, através dessas lições bíblicas, ó Pai. Nós somos gratos, ó Deus, por o Senhor nos permitir, meu Pai, e nos dar essa dádiva de nós, meu Pai, participarmos e comentarmos esta lição. Agradecemos a Deus, por o Senhor nos dar saúde e livramento, para nós estarmos na sua casa, meu Pai, levando, meu Pai, às casas, levando aos irmãos essa lição, meu Pai, ensinamentos maravilhosos, ó Pai. Deus aqui foi, Pai, colocado e pedido, meu Pai, para fazer orações, ó Deus, em favor, meu Pai, do filho, meu Pai, do irmão Paulo e de diversos irmãos que estão enlutados, ó Deus, neste momento. Ó Senhor, o Senhor é o Deus dos deuses, médico dos médicos. O Senhor, meu Pai, é onipresente. Nós cremos que através do Teu Santo Espírito, o Senhor possa confortar cada familiar nesta manhã, meu Pai. Pedimos que o Senhor possa reverter, meu Pai, a situação, meu Deus, se for da vontade do Senhor, do filho, meu Pai, do irmão Paulo, assim como de muitos irmãos, muitos dos familiares que agora estão internados, entubados, ou ligados, ó Deus, a oxigênios, ó Pai, ou até mesmo acamados em casa, meu Pai. Nós pedimos pelo poder do Teu Santo Espírito, pela glória do Senhor que é manifesta na Tua igreja. Nós pedimos ao Senhor pela misericórdia do Senhor. Ouve a nossa oração, ó Pai. Atende, meu Deus, o clamor, meu Pai, a súplica da Tua igreja. Pedimos que o Senhor normalize e desperte, meu Pai, não só a igreja brasileira, mas a do São Marcos, ó Pai, para que nós possamos em uma voz clamar ao Senhor e restabelecer, meu Deus, os cultos e tudo para a honra, a glória e louvor do Teu nome, meu Pai. Eshai mo kei hai mandai Rei mo rei canti mandomenehasia
Manacheire, anda, candaraia. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, ó Pai. E aqui está presente, ó meu Deus, as nossas vidas. Nós somos gratos ao Senhor. E pedimos ao Senhor que o Senhor, meu Pai, leve, meu Deus, cada um em paz aos seus afazeres. E nos abençoe, meu Pai, para nós termos um culto à noite maravilhoso. Assim nós cremos, ó Deus, na fidelidade do Senhor, nos cuidados e na intervenção do Senhor para conosco. Nós agradecemos o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Que o grande, o eterno, inabalável, inconfundível amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo possam ser com toda a igreja, não só hoje, mas para todo e sempre. Amém. Os dons são acessíveis a todos. Amém? Deus abençoe.